de ouvir a tua voz. Vamos pensar sobre isso hoje. Se eu perguntasse a você, quem é você? Será que você sabia responder? Sendo sincero, eu não estou querendo que você diga quem é o seu nome, de quem você é filho. Estou falando das suas essências, do seu comportamento, das suas histórias de vida, das suas experiências emocionais, dos traumas também, por que não? Das alegrias que marcaram a sua vida, das dificuldades que você conseguiu transpor pela sua resiliência, pela sua capacidade de não desistir. Essa essência de quem nós somos, ela vai ser fundamental para que nós tenhamos sucesso em todos os empreendimentos da nossa vida. Porque se nós conhecêssemos de fato quem nós somos, nós iríamos dirigir a nossa vida de uma forma muito mais equilibrada, muito mais eficaz, muito mais eficiente, muito mais proveitosa, muito mais prudente. Sem uma ideia clara de quem eu sou, eu corro o risco de viver segundo as expectativas alheias, tomando decisões que não refletem os meus verdadeiros valores e perder a oportunidade de um crescimento genuíno. Portanto, irmãos, o autoconhecimento, ele funciona como se fosse um mapa. Sem ele, qualquer caminho parece certo, qualquer decisão parece acertada, mas aos poucos elas podem nos levar a um destino que não era o melhor destino que nós poderíamos viver nas nossas vidas. E mais, como cristão, além de ter um autoconhecimento profundo, eu devo também ter consciência de quem eu sou em Cristo Jesus. Quais as expectativas de Cristo em relação a mim, porque eu existo, para que eu vivo, porque eu fui colocado no mundo nesse tempo, porque isso tudo em conexão vai me dar uma vida completamente submissa ao Espírito Santo e direcionada por Ele. A nossa viagem de hoje vai começar com uma das personagens mais caricatas da Bíblia Sagrada. E ela é caricata porque ela se envolveu em relacionamento com um dos homens mais caricatos também da Bíblia. O que é interessante é que ela não sabia, mas ela estava se unindo em matrimônio e em relacionamento com um homem extremamente imperfeito, que vivia e chegou à sua vida fugindo de quem de fato ele era. Nessa busca que ele empreendeu, fugindo de si próprio, ele terminou se encontrando com ela. E o casamento dessa menina com esse rapaz vai ser profundamente didático para as alianças que a gente faz na terra. Muitas vezes, quando nós aliançamos a nossa vida com um amigo, nós precisamos ter consciência se ele sabe quem ele é e em que nível e estado ele está na vida dele. Quando nós nos aliançamos em um relacionamento afetivo, nós temos que ter consciência de que aquela pessoa já é madura o bastante para poder desenvolver um relacionamento, se ela sabe de fato quem ela é, se ela tem a perspectiva de quem ela é em Cristo, porque de repente nós podemos estar unindo as nossas vidas com pessoas que estão passando por processos muito difíceis de tratamento de Deus, e se nós não tivermos essa consciência, nós podemos enfrentar sérios apuros. Nós vamos ao texto. O texto de hoje está no livro de Gênesis, no começo da Bíblia Sagrada. Aliás, parte significativa do livro de Gênesis reflete a vida e a família de Jacó. Olha o que diz o capítulo de número 30 do livro de Gênesis. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve inveja da irmã. Eu vou repetir. Quando Raquel ela viu que não estava dando filhos a Jacó, ele teve inveja da irmã, e por isso disse a Jacó: dá-me filhos, senão eu morrerei. Eu vou repetir: dá-me filhos, senão eu morrerei. A nossa viagem começa com essa frase. Era Raquel agindo sem freios nas suas emoções, transferindo para Jacó a responsabilidade que era de Deus, mas era também, irmãos, uma forma
de Deus frear esse rapaz que chegou a Padã Arã, fugindo de si próprio, fugindo do que ele fez, fugindo das consequências das suas ações de vida. E creiam, essa história muito antiga, que se processou no começo da Bíblia Sagrada, podia não ter uma aplicabilidade nas nossas vidas, se você for olhar pelo aspecto da antiguidade. Mas sabe, como sacerdote eu posso lhe dizer que eu já vi centenas de pessoas fugindo da sua história, fugindo das suas experiências de vida, fugindo de coisas erradas que fez, fugindo de si próprio, fugindo de Deus. Nessa fuga translocada de Jacó, orientado inclusive pela mãe que mandou ele fazer o que ele não devia ter feito, roubar a primogenitura do seu irmão, para não ser morto pela ira do seu irmão, nós vamos descobrir que nós não conseguimos fugir de nós mesmos, simplesmente porque nós não conseguimos nos desencarnar. Como é que eu posso deixar de estar presente num lugar onde eu estou? Totalmente incoerente. Mas ele estava fugindo de Deus, muito menos. E a prova de que alguém não foge de Deus é que o próprio Adão, quando pecou, fugiu de Deus e Deus foi atrás. Jacó, no meio daquela fuga que ele empreendia para Padã Arã, a Bíblia diz que Deus deu uma visão a ele que foi fenomenal. Ele viu uma escada onde havia intercomunicação entre o céu e a terra, anjos que subiam, anjos que desciam, e os anjos levavam as necessidades dos homens para Deus e traziam as respostas de Deus para os homens. Deus faz uma aliança incrível com Jacó. Ele diz: Jacó, esse lugar onde você está deitado, essa terra onde você descansa, é a terra que eu prometi a seu pai Abraão, e essa terra será a sua terra. Ele renova a chamada de Abraão, dizendo assim: você será pai de uma grande nação. Eu fico incrível quando eu vejo Deus renovando as promessas que fez a Abraão em um homem de um estado tão imperfeito quanto Jacó. Aí eu descubro que Deus escolhe a nós apesar de nós. Ele não escolheu você pelas suas excelentíssimas virtudes, mas Ele escolheu você simplesmente porque você deu um sim para Ele, apesar das suas imperfeições. O problema é que Ele não vai desistir de nos aperfeiçoar, porque para estarmos inseridos e vivermos o seu plano em nossas vidas, nós temos que passar por mudanças processuais, que apresentemos um comportamento que seja digno daquilo que Ele quer fazer em nós. E esse rapaz chamado Jacó está fugindo de si próprio nessa fase de reconstrução. A viagem foi longa. Quando ele sai da terra em que moravam os seus pais e foge para Padã Arã, ele vai empreender, irmãos, uma viagem de aproximadamente entre Berseba e Padã Arã de 980 quilômetros. 980 quilômetros com os carros que existem hoje em dia é uma viagem relativamente fácil de se empreender, né? Você tem dinheiro para gasolina, no instante você faz. Agora você imagina você empreender essa viagem solitário, egresso de um processo traumático de ter saído arrancado de casa por causa de seus próprios erros, com um sentimento de culpa interiorizado que era literalmente avassalador, uma desconstrução de emoções, sentindo saudade da mãe, sentindo saudade do pai, até do irmão a quem ele magoou também sentia saudade, sentindo saudade da cama, da comida, da mamãe, toda a ambiência protegida que ele tinha, agora vivendo e empreendendo uma viagem para um lugar em que as rodovias não eram pavimentadas, que não havia placas gerando direcionamentos, ele também não tinha um mapa que dissesse é por ali, muito menos GPS. Para guiá-lo, teria que ser perguntando mesmo às pessoas: qual é a direção de Padã Arã? Certamente deve ter pego caminhos errados e que para consertar deva levar horas ou até, talvez até dias acessórios. Mas ele foi robusto, irmãos,
suportou todas as dores daquela viagem. Não havia hospedarias, ele nem tinha dinheiro para isso. A Bíblia diz que ele dormiu em lugares tão hostis quanto perigosos de assaltos, de ataques de animais ferozes. O negócio estava tão feio que diz que teve um dia que ele pegou uma pedra e colocou de calço na sua cabeça para fazer da pedra um travesseiro. Você já reclamou de um travesseiro que você teve na sua casa que foi desconfortável? Não era fofinho, ou era alto demais, ou era baixo demais? Quem já reclamou de um travesseiro inconveniente? Eu posso revelar porque você reclamou, que é porque você ainda não foi na Ortobon, a loja do F, porque lá tem travesseiro, ou então na Probel, né? Da Edclass, lá tem travesseiros maravilhosos. Mas irmãos, o camarada teve que dormir com uma pedra na cabeça com falta de um travesseiro. Você imagina como não foi incômoda, como não foi desconfortável aquela viagem que Jacó estava empreendendo, fugindo de si próprio, dos erros que cometeu. Ele vai indo na direção das terras do seu tio, e logo que ele chega em Padã Arã, talvez depois de alguns meses de viagem, ninguém sabe processualmente quantos dias ele gastou, mas a gente sabe que andando muito apressado, tendo um GPS guiando para você não errar nenhum caminho, para você andar a pé, 980 quilômetros, você vai gastar aí uns 40 dias hoje. Você imagina, sem esses elementos sustentando a sua direção, como não foi difícil para ele chegar àquele local. Mas chegou, irmãos, e no dia em que ele chegou, a Bíblia diz que ele encontrou um poço e havia pastores dessedentando a sede do rebanho no entorno daquele poço. E ele vai fazer algumas perguntas àqueles pastores. Onde é que eu estou? Foi a sua primeira pergunta. Os pastores disseram: você está em Arã. Cheguei. Foi o sentimento de Jacó. Você imagina, a sua mãe tinha direcionado ele: vá para a casa do seu tio, lá você vai ser bem recebido. Seu pai disse assim: não case com mulher cananéias, case com uma das filhas de seu tio, para manter a cultura religiosa da família. Elas terão os mesmos princípios em relação a Deus que nós temos. E ele havia chegado vivo, irmão, sobreviveu. Aí vem a segunda pergunta: escuta, vocês conhecem Labão? Os pastores disseram: lógico, conhecemos, ele é bem conhecido aqui na região. É o lugar certo. Está vivo ainda? Sim, está vivo. Tudo está dando certo. Aí de repente, naquelas coincidências que só Deus pode promover na vida da gente, os pastores olharam no horizonte e disseram: olha, está vendo aquela moça que vem ali? É Raquel, a filha mais nova de Labão. Quando Jacó olhou para aquela moça, que era pastora, ele olhou e vislumbrou sua beleza. O coração dele, diz que foi paixão à primeira vista. Quem já se apaixonou pela sua mulher à primeira vista? Estou falando pela sua mulher, né? Eu me apaixonei pela minha mulher à primeira vista. Só teve uma coisa muito triste na minha paixão por ela à primeira vista: ela já tinha um namorado. Aí eu tive que perturbar o juízo dela, irmãos. Olha, pense aqui no Nordeste, para você que está nos escutando pela internet, aqui no Nordeste a gente, quando insiste em alguma coisa, a gente fala assim: olha, pense no moído. Eu passei um tempo, olha, insistindo com ela para ela acabar, e ela terminou acabando o namoro com um rapaz para ficar comigo. Consegui. Gênesis 20. Não era crente, lógico que não. Se fosse crente não devia estar fazendo isso, tinha que orar, né? E nem ela era crente, não é? Nem ela era crente. Aliás, se eu fosse crente eu ia lhe dar trabalho, porque aí eu já sabia quem eu era
e já sabia quem eu era em Deus. E se tu me desse um não, eu ia dizer: ah, não é de Deus para mim não. Me deu um não, esse príncipe. A sorte do nosso amor foi que nós não éramos cristãos ainda. Queridos, quando ele vê Raquel, e Raquel está vindo na direção do poço porque quer descedentar a sede do seu rebanho, aí Jacó foi Jacó. Sabe por quê? A Bíblia diz em Gênesis 29:7, se você quiser você pode ler aí na sua Bíblia, que Jacó ele inventa uma história para os pastores que estão ali. Rapaz, vocês estão dando água para o rebanho com o dia ainda pleno, o pasto todo à frente, alimente melhor esses animais, depois vocês vêm para o poço. Ele quis empurrar os pastores para longe do poço, porque ele queria ficar sozinho com Jacó, com Raquel. E os pastores disseram: não, nós já pastamos os animais, nós vamos dar água assim. Não deu para ficar sozinho. Mas se não deu para ficar sozinho, o Jacó foi um gentleman com Raquel, porque tira a pedra do poço, parte pesada daquele ofício que para Raquel fazer era muito difícil, e ele próprio, irmão, se oferecer para dar água a todos os animais do rebanho de Labão. Diferente, da história de seus pais, que foi Raquel, que passando por aquele processo de um sinal de Deus que Eliezer pediu, foi a moça, que ofereceu água para toda a cáfila de camelos de Eliezer, A Rebeca, ela diz: Eliezer, fique tranquilo, deita aí seus camelos que eu vou tirar água e eu vou descedentar a sede de todos os camelos. Com Raquel foi diferente, foi o Jacó quem deu água aos animais. Enquanto dava água, Jacó foi chavecando no ouvido de Raquel. E a Raquel foi percebendo, irmãos, que algo de Deus estava surgindo ali. E a Bíblia fala duas coisas acerca de Raquel. A Bíblia fala que ela era extremamente bela, e também que ela era extremamente formosa. São duas coisas que parecem ter sintonia, não é? Mas não tem. Formosura tem a ver com formas do corpo, e beleza tem a ver com silhueta do rosto, não é? Mas ela era literalmente aquela mulher que parecia ser completa, formosa e bonita. Olhe para sua esposa, diga assim para ela: você é formosa, você é bonita, meu amor. A Raquel chama ele para a casa dos seus pais. Lógico, ele está sabendo, ela está sabendo que ele veio porque sua mãe mandou, e ela manda um funcionário ir na frente. Quando Jacó está chegando com Raquel, o Labão já estava esperando. E é interessante a recepção de Jacó por Labão, aquele que viria a ser seu sogro. Eu diria, definindo, o tratamento de Deus vai começar. E eu vou mostrar isso na Bíblia. Abra a sua Bíblia, faço questão de deixar você ler, porque Labão coloca de uma forma figurada. Você precisa ter os olhos do Espírito de Deus para entender o que ele está dizendo. Olha só o que acontece em Gênesis 29, versículo 13. A Bíblia diz que quando Labão ouviu as notícias a respeito de Jacó, filho da sua irmã, correu ao encontro dele. Uma pausa, não é uma recepção calorosa, irmãos? Não é? Sabe Deus quantos anos Labão não tinha notícia da sua irmã? Em um tempo em que as comunicações ainda não eram virtualmente facilitadas. 980 quilômetros de Beceba, talvez tivesse décadas que ele não tinha notícia nenhuma da casa da sua mãe, da sua irmã, mas agora estava o sobrinho chegando lá, e ele ia recebê-lo. A Bíblia diz que ele corre, continuando o texto, vai ao encontro dele, abraçou, beijou e levou-o para casa. Aí tem uma informação que é a informação que eu queria que você lesse. Olha só o que a Bíblia diz: e Jacó contou a Labão tudo o que tinha acontecido. Eu vou repetir para você gravar. Jacó
contou para Labão tudo o que tinha acontecido. Ele conta que ele roubou a primogenitura do irmão, ele conta que foi para o conselho da sua mãe, ele conta que o seu irmão agora quer matá-lo, só está esperando a morte do pai, e que fugindo de si, ele empreendeu uma fuga de 980 quilômetros para chegar lá. O Labão, se fosse uma pessoa mais equilibrada emocionalmente, devia ter pensado: eu preciso ter um pouco de cuidado com esse rapaz. Pessoas que fogem de si próprio, que descaminham na vida, que cometem erros e que de repente pode querer casar com uma das minhas filhas, é preciso que eu tenha cuidado com ele. Eu conheço uns papais que quando a filha começa a namorar, ele bota assim, 2 olhos no camarada, e alguns botam os 2 olhos dele, mais os 2 olhos da mulher, e ainda pede a Jesus: bota os seus 2 olhos também. Olha, está vendo aí? Um pai aí, ó, você está vendo? Sabe por que ele riu? Porque só tem 2 filhos homens. Se tivesse 2 meninas, ele não dava essa gaitadinha não. Dava não. Agora escuta só o que é que aconteceu. Presta atenção, que depois que Jacó contou tudo o que havia feito, e que disse que estava correndo de si próprio, fugindo das consequências dos seus erros, porque não sabia quem era, e não sabia também quem era em Deus, não tinha uma real identidade do seu valor e do seu propósito de vida, e não sabia quem era em Deus, estava empreendendo uma fuga, fugindo dos seus erros. Quando ele acaba de contar tudo para Labão, Labão olhou para ele, presta bem atenção na frase de Labão: de fato, eu vejo que você é osso do meu osso, e carne da minha carne. Essa frase se assemelha com a frase de Adão, quando ele viu Eva, foi ou não foi? Mas eu entendo essa frase assim, como se Labão tivesse assim, agitado as mãos uma na outra e disse: eita, esse aqui é trapaceiro igual a mim, vou pegá-lo. Porque ele não contou a história da trapaça que ele fez? Esse aqui eu vou curá-lo da precipitação que ele manifestou com seu irmão, querendo roubar o que não era dele. Vou tratá-lo. E aí Jacó, apaixonado por Raquel, dias depois pede para casar com Raquel, só que não tinha dinheiro para pagar o dote. Naquela região ninguém casa sem pagar o dote. Contratou 7 anos de trabalho. A paixão de Jacó por Raquel era tão grande que a Bíblia diz que passados os 7 anos, a conclusão dele foi: eu amava tanto Raquel, que os 7 anos pareceu como se fossem poucos dias. Vem então a festa, as núpcias, o sogro mata novilhos, chama vizinhos, faz uma festa de celebração grande, agitada para o casamento de Jacó. Mas na hora de entregar a moça com quem ele ia dormir nas núpcias, sabe Deus lá como foi que Jacó deitou com Lia e nem percebeu. Só no outro dia, quando o sol clareou, é que ele viu assim, que olhou e disse: eita, recebi a mulher errada. Diz que Jacó ficou bravo, irmãos. Por isso que veio aquele ditado que no escuro todo vulto é pardo, né? Ninguém enxerga nada. Camarada carente, irmãos, querendo um pé de costela para se deitar, não quis nem saber, pegou, foi a Lia. Mas no outro dia, bravo, foi tomar providências e satisfações com Labão. Lembra do dia em que ele conheceu Jacó? Eu vou tratá-lo. Labão disse: ô Jacó, você não sabia não? Imagina, se Jacó vivendo 7 anos naquela região, ele não sabia de nenhum costume daquela época. Lógico que sabia. Aquele costume tinha sido acabado de inventar agora pelo Labão. Aqui na minha região, Jacó, a gente não dá a filha mais nova, primeiro dá a mais velha, depois a mais nova. Mas olhe, não se exalte, porque eu não vou dar a mais nova para outra pessoa, eu vou dar a mais nova para você. Irmãos, ele já estava criando um problema. Eu vou dizer uma coisa, você
equacionar seu amor, suas emoções e estabilizar suas atenções. Que sacie uma mulher já é difícil. Eu vou repetir, que sacie uma mulher já é difícil. Agora saciar duas, irmãos, é coisa do cão. Por isso que Deus fez uma Eva para um Adão. Qualquer invenção além disso é satânica. Ele olha para Jacó e disse: simples assim, você trabalha mais 7 anos de graça para mim e leva a outra também. Irmãos, eu sou avisado de algumas coisas, que havia uma vantagem competitiva na Raquel, porque ela era muito bonita, que ela não toma fruto por causa do tratamento de Deus na vida de Jacó. Não é que Deus foi quem produziu aquele descaminho de Labão, não. Labão era descaminhado quando Jacó já chegou ali. Parece que era uma questão genética. Os dois eram parentes, lembra? Mas Deus se aproveita de fatos negativos da nossa vida para nos afiar, para nos consertar. Eu não entendo Deus, um ser déspota, com um porrete na mão, esperando eu errar para meter ele na minha cabeça. Mas eu entendo Deus, um pai, que muitas vezes, vendo a gente sofrendo, não tira a gente do sofrimento, antes que a gente aprenda todas as lições que tem que aprender. E Deus estava, naquele momento, aproveitando o erro de Labão, para afiar Jacó. Lembra do que eu falei? Quando Raquel se namorou com Jacó, ela não sabia, mas ela estava pegando um homem imperfeito. Muitas das senhoras esposas casaram com homens tão imperfeitos que foram precisos muitas horas de oração para ele chegar ao mais ou menos que ele é hoje. É ou não é? Não precisa me responder, tenha juízo. Fale dentro do seu coração. Muitos maridos também pensam que as imperfeições só são da mulher em relação ao homem. Não, olha, tem um ali que é a perfeita das perfeitas. Você não viu, mas o seu marido olhou para mim quando eu falei isso e fez assim, ó. Fala Deus. A verdade é que todos nós somos imperfeitos e precisamos ser aperfeiçoados. Por isso é necessário se conhecer para se trabalhar. Lembra da primeira pergunta? Como você se definiria? Quem é você? Sabe o que foi que aconteceu? Aquela vantagem competitiva não adiantou de nada, porque o pai deu Lia para Jacó. A sorte de ter chegado primeiro no poço podia ser Lia, também aconteceu, mas a sorte não deu a ela a aliança de casamento com Jacó. Jacó teve que trabalhar mais 7 anos para ganhar Raquel também. A gente fala muito do sofrimento de Jacó, mas Raquel sofreu bastante também, irmãos. Você imagina o que era ela ver naqueles 7 anos, o Jacó dormindo com Lia e a Lia tendo um filho após a outro, e ela está na fila de espera. Jacó tem que cumprir mais 7 anos. Aliás, eu cometi um erro na minha vida. Eu devia ter chegado para os meus genros e ter dito: vocês vão ter que trabalhar 7 anos de graça para mim. Mas Deus já tinha me convertido, eu não era um Labão mais, né? Aí fui misericordioso com eles. Irmãos, foi uma espera muito longa. E não pense que o caso de Jacó é um caso isolado na Bíblia Sagrada. Existe um punhado de crentes que viveram personagens bíblicos e histórias na sua história, que precisaram ser lapidados para se tornarem os homens que foram. Alguns deles tiveram que inclusive fugir de quem era e dos atos que praticou. Talvez o mais relevante seja Davi, que depois que deitou com Batseba, uma mulher casada, que ele tinha consciência que era casada inclusive com um dos funcionários de alto escalão do seu exército, que estava em batalha defendendo a sua nação. A mulher engravida, quando ele sabe que está grávida, ele tenta engendrar mentirosamente um enredo para encobrir o seu pecado. Era ele fugindo dos seus pecados.
E como sacerdote, irmãos, os casos que eu conheço não só são os bíblicos. Eu já vi muita gente fugindo, tentando engendrar artimanhas para esconder pecados, e o Deus a quem eu sirvo não esconde pecados de ninguém. Você pode passar anos escondendo, um dia Deus te pega. Quer ministrar para você mesmo? Diga assim comigo, ó. Diga: negão, ou negona, né? Tem cuidado com os teus passos, que Deus está te vendo. Se descaminhar, um dia Deus te pega. Eu já vi Deus pegar a gente com 1 ano, com 2, com 3, com 4, com 10 anos, com 20 anos, com 50 anos, muitos anos depois. Pega. Deus pegou Davi com Natã, irmãos. Natã foi até onde Davi estava e botou o dedo em risque na sua face e disse assim: esse homem que pecou gravemente contra Deus é você. Ele estava fugindo, ninguém sabe quantos dias já havia fugido depois que matou Urias, para esconder o seu pecado, mas Deus foi lá e desacobertou o pecado. Pior, sabe o que ele fez? Como não houve um quebrantamento, um arrependimento prévio, ele disse assim: o que você fez escondido, porque depois de pecar você varreu para baixo do tapete, eu vou fazer o tratamento com você para toda Israel ver. E sabe o que é que vai acontecer nos dias seguintes? Um dos filhos de Davi vai dormir com uma das concubinas de Davi a cada dia, numa tenda que armou na frente do palácio. Uma humilhação dantesca. Mas era Deus tratando com Davi, aperfeiçoando o caráter daquele homem. Os textos do Salmo 51 e de 2 Samuel 11:12 nos mostra a hora em que ele parou de fugir e resolveu conhecer a si próprio. E nessa introspectiva autoanálise, ele passou por um processo de arrependimento genuíno, e juntamente com ele, por um processo de transformação interior. Quando ele olhou para dentro de mim e fez a sua meia-culpa, o Espírito Santo de Deus começou a mudar a Davi. E é interessante a oração que ele faz no Salmo 51, versículo 10. Você sabe que esse salmo é o meu versículo de cabeceira. Todo dia eu oro esse salmo assim: Senhor, cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito estável. Davi, na sua reconstrução, na sua tratativa interior com as misérias que ele alimentou e os pecados que ele concebeu, ele está olhando para dentro de si e está elevando dois tronos de adoração a Deus. O primeiro, o trono da pureza, e o segundo, o trono da estabilidade. Ele olhando para dentro de si, ele disse assim: eu pequei porque fui impuro. Inclusive ele pede a Deus: troca o meu coração de pedra e me dá um coração de carne, um coração sensível, capaz de ouvir a tua voz e capaz de seguir os teus ensinos. Era ele se reconstruindo a partir de uma autoanálise que era provocada por um arrependimento que estava produzindo um autoconhecimento. Ele estava olhando para dentro de si e estava dizendo: miserável homem que eu sou. E foi nesse processo de tratamento e reconstrução que saiu aquele gigante que você conhece, a quem um dia Deus chamou de homem segundo o meu coração. Na Bíblia existem homens que sofreram sem causa, e que, sofrendo sem causa, quiseram entender a razão pela qual estavam sofrendo. Nesse processo de tentativa de entendimento, fizeram uma autoanálise que produziram uma aproximação entre ele e Deus. Quer ver um caso desse? Emblemático: Jacó. A vida simplesmente desmorona sobre a cabeça de Jacó, e ele vai conversar com Deus em Jó,
Em Jó 13, 23 e 24, a Bíblia diz que ele chega a perguntar a Deus: onde é que eu tenho culpas e pecados para estar sofrendo tudo que eu estou sofrendo? Porque eu já fiz uma autoanálise e não encontro nada que justifique tudo que eu estou recebendo, porque nós temos a prática de associar castigos com erros que nós fizemos, com pecados que nós cometemos. O pastor Neco contava uma história que perdeu um filho numa semana e na mesma semana ele foi baleado. Aí um grupo de pastores foi visitar ele e sendo assim amigos do coração dele, quiseram saber como foi que tinha sido os fatos. Aí quando ele contou, aí um deles perguntou: você está em pecado? Uma morte de um filho uma semana, na mesma semana você foi baleado? A gente tem indutivamente essa capacidade de associar sofrimentos com pecados. O Jó está fazendo isso nessa autoanálise, nesse processo de autoconhecimento. Ele diz: dá-me a conhecer a minha transgressão e o meu pecado. E ele pergunta: por que você esconde o rosto de mim? Porventura você está considerando a mim como inimigo seu? Ele está reclamando do silêncio de Deus. Irmão, nesse processo de tratamento, de autoconhecimento, parece que o silêncio de Deus é um capítulo que todos nós vivenciamos nas nossas vidas. É difícil você passar por momentos sofridos, mas parece que mais difícil ainda é você não ter a voz de Deus dizendo por que você está passando, quando aquilo acaba e quais os efeitos de crescimento que aquele sofrimento vai produzir na sua vida. Diz que o silêncio de Jó dura quase todo o período do seu livro, e não ouvir a voz de Deus direcionando, justificando, informando que na verdade não era um processo de correção que ele estava sofrendo, era um ataque de Satanás, foi o embate mais difícil que Jó sofreu. Na sua autoanálise moral e espiritual, ele fez alianças profundas. Você vai ver no capítulo de número 31, no versículo de 1, ele dizendo assim: mas eu fiz aliança com meus olhos para nunca olhar para uma outra mulher que não fosse a minha. Ele está dizendo: com os olhos eu não pequei. Ele diz: se eu contrariasse essa aliança, não teria a minha parte no reino celestial. Eu não sou louco de quebrar essa aliança que eu fiz com você. No versículo seguinte, o 5, ele diz assim: se eu andei com falsidade, aí a questão é moral, né? Se eu andei com falsidade, que Deus pese a mim numa balança justa. Se o meu coração se deixou seduzir por uma outra mulher, irmãos, de novo a questão da sexualidade sendo evocada por Jó, para entender o seu sofrimento, o seu dilema, porque ele sabe, o diabo sempre derruba o homem com as mesmas coisas, mulher, e a mulher também, viu? Não pense que mulher não cai por causa de homem, não, cai também por causa de homem, com sexo, com dinheiro e com poder. Essas três coisas derrubam fácil um homem e uma mulher que não tem a vida centrada em Deus. E ele está dizendo assim: se um dia eu deixei me seduzir por outra mulher, eu tenho até receio de dizer essa frase, irmãos, que Deus me livre um dia de eu dizer isso diante de Deus, dando essa liberdade de Deus agir assim comigo em relação à minha mãe. Por isso que eu quero andar centrado, que a minha mulher durma com outro. Olha que história, irmão, misericórdia. Ele disse, ele tinha tanta convicção de que nunca teve nenhuma lascívia com outra mulher, nenhum pecado da área sexual, que ele diz assim: se eu pequei, então outro homem durma com a minha mulher. Se eu fui injusto com alguém, versículo de número 12, que a minha colheita seja arrancada pela raiz. O grito de Jó, quando ele diz isso, é mais ou menos assim: se eu fiz tudo certo, porque o mundo desabou sobre a minha cabeça. O silêncio de Deus se estabeleceu mais uma vez ainda na vida de Jó. Durou toda a sua provação. Alguém aqui, passando provações, já viveram momentos silenciosos onde Deus não manifesta? Olha só que coisa interessante. Algumas pessoas, eu vou levantar as minhas mãos e os meus pés, e sabe o que é pior disso? As pessoas fazem meme, aí depois na segunda-feira está no meu WhatsApp: se tu fez um meme nessa hora, tu não é cristão, eu te repreendo em nome de Jesus.
O silêncio de Deus é dilacerante. E esses processos são necessários para que a gente cresça, para que a gente aprenda a esperar, porque a precipitação é um dos maiores pecados do não autoconhecimento humano. Muitas vezes você já está muito próximo de uma providência de Deus ser tomada por Ele, e de repente, quando a providência está chegando, encontra você fora do lugar, porque você está fazendo tudo errado. Não lembra de Saul? Ele foi desqualificado porque na hora em que ele estava para receber a bênção da chegada do profeta, ele resolveu, ele próprio ofereceu o sacrifício. E quando ele fez isso, irmãos, a Bíblia diz que Deus literalmente desistiu dele. Eu já fui visitado por silêncios de Deus, e Deus já quebrou silêncios em minha vida algumas vezes, e eu sei o quanto representa a quebra do silêncio de Deus na minha vida. É alentador. Outro dia eu fui para São Paulo, eu tive 2 experiências magníficas, a de um abraço com um dos primeiros, do abraço de um dos primeiros, um abraço de um dos melhores amigos que eu tenho em São Paulo. E depois, quando eu saio daquele encontro com ele, eu vou numa farmácia comprar um remédio para gripe. Na farmácia, Deus tomou uma irmã em profecia, e as 2 cenas estão conexas, porque era Deus quebrando um silêncio, me dando uma resposta a uma oração que eu tinha feito na noite anterior. Coisa maravilhosa, irmãos, é Jó 42, quando Deus quebra o silêncio e começa a falar com Jó. Aí Jó, ele diz assim: antes eu conhecia você só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Nós vamos dar uma salva de palmas a esse Deus que quebra silêncios de maneira magnífica em nossas vidas. Para nós caminharmos para o final, nós temos um texto que apresenta Raquel com desejos sem freios, irmãos. Era também um tratamento de Deus na vida de Jacó. Sabe por quê? Porque Jacó, ele agiu com seu irmão como se ele fosse Deus, quebrando todos os princípios divinos, querendo ter os direitos de primogenitura sem ser o primogênito, roubando, fazendo de forma inadequada aquilo que não podia ter feito. E agora Raquel está berrando nos seus ouvidos: se você não me der um filho, eu morro. Diz que Jacó ficou irritado e disse: eu sou lá Deus para dar filho a você. Se Deus fechou o teu ventre, só Ele pode abrir a tua madre. Mas imagine você, Jacó amava a Raquel, irmãos, como para ele não deva ter sido dilacerante ver as angústias de Raquel. Esperou 7 anos, irmãos. Eu imagino que quando ela casou com Jacó, ela tinha um atraso de 7 anos em relação à irmã, em relação aos filhos que a irmã já tinha. E a Raquel entra no casamento com aquela expectativa de que vai ter filhos também. Passa o primeiro mês e nada, o segundo mês e nada, o primeiro ano nada, e daqui a pouco ela começa a se desesperar: eu quero filho, eu quero filho, eu quero filho. E tudo aquilo que você coloca na sua cabeça de forma obsessiva, daqui a pouco aquilo vira uma doença. Eu quero filho, 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 eu quero filho. Coitado do Jacó. Já pensou a tua mulher no teu ouvido: olha que moído, de novo moído: eu quero filho, 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 eu quero filho. Daqui a pouco você grita: Deus me socorre. Ele tinha fugido de si próprio, irmãos, mas encontrou confrontos na casa de Labão. Era Deus produzindo autoconhecimento para Jacó descobrir quem ele era em Deus, porque Deus tinha planos profundos com a vida de Jacó. A Bíblia deixa claro, irmãos, que os planos de Deus para Raquel não era que ela gerasse filhos, tanto é que ela era estéril. Eu tenho muito temor quando a gente muda o plano original de Deus, porque eu já vi pessoas, pelo poder da oração, irmãos, oração tem poder, e no nome de Jesus traz efeitos. Mas você precisa entender e se resignar que os planos de Deus
são melhores do que os seus. Quem é Raquel? Raquel é a filha de Labão, a menina bonita, que teve que esperar 14 anos para casar com Jacó, porque Deus estava aperfeiçoando o caráter daquele menino trabalhoso. Para transformar Jacó em Israel ia dar trabalho. Deus foi trabalhando, ensinando a ele a esperar, dando a ele um tratamento de silêncio, sem manifestar sua voz, sem uma palavra profética, sem uma direção, sem uma revelação. Ficou lá trabalhando arduamente 14 anos para o seu sogro, de graça. Foi enganado por aquele que, para ser enganado por ele, era literalmente uma traição muito dolorosa. Foi enganado pelo sogro. Mesmo assim, tinha que conviver pacificamente com quem foi enganado. Quem já foi enganado por alguém, levanta assim a sua mão. Agora eu vou perguntar: sendo enganado por esse alguém, você teve que continuar convivendo com ele? Levanta a mão. Foi fácil? Às vezes quem lhe enganou mora no beliche do lado. É o teu irmão, é a tua irmã, é o teu sogro, no caso de Jacó. Não foi fácil. Quem é Raquel? Uma menina muito inocente que conheceu Jacó sem saber que ele estava em processo de tratamento. Descobriu isso no processo. E como às vezes, irmãos, isso nos pega de surpresa. Você está convivendo com uma pessoa e fez uma aliança com ela, daqui a pouco os sofrimentos daquela pessoa também serão vivenciados com você, porque Deus está aperfeiçoando ele. Você está debaixo de aliança, você vai junto, filho. Não tem como. Deus estava com aliança com Jonas. Ele se rebelou, foi para o barco. Quem estava no barco sofreu com Jonas. Não tinha nada a ver com o pecado de Jonas. Por isso, quando eu sento na igreja, que eu olho que o camarada é um desviado, eu fico olhando assim para ele, eu vou assim me afastando dele. Eu vou para o outro lado da igreja, vai que cai um raio ali naquele lugar, não é não? Irmãos, eu detesto caminhar com desviado, com crente frio. Então, meu Deus do céu, para trás de mim, crente frio em nome de Jesus Cristo. Quem é Raquel, irmãos? Uma mulher que teve que esperar 14 anos e quando descobriu que agora podia ter filhos, porque casou, não iria tê-los porque era estéril. Aí vai insistir com Deus, insistir com o marido, para que Deus abra a porta de um milagre, a possibilidade dela ter filhos. E filhos, irmãos, é um processo profundamente divino. Eu não culpo Raquel por querer ter filhos. Quando Deus fez filhos, foi mais ou menos assim, para a gente cuidar deles na nossa vida, né, com toda a paixão do mundo, com todo o cuidado do mundo, enquanto eles são crianças e jovens, para na nossa velhice eles cuidarem da gente. Eu vi minha mulher liderando um processo de velhice dos pais dela e vi muito de perto. Foi uma das coisas mais belas. Ela é uma mulher muito virtuosa, mas entre as virtudes que a minha mulher tem, ela teve uma virtude de à distância coordenar todos os processos da velhice e da senilidade do meu sogro, da velhice da minha sogra. Ela fez coisas incríveis pelos familiares dela. Por isso, irmãos, nós vamos aplaudir, não a Andréa, mas a todas as mulheres que têm corações bondosos com seus parentes, é ou não é? Então, por que não a Andréa? Porque a Andréa, eu queria que eu aplaudisse ela pessoalmente, mano, né? Que eu vi de perto e é a minha paixão. Eu não culpo Raquel de querer ter filhos, mas antes de querer ficar pedindo filhos o tempo todo a Jacó, a pergunta era: é plano seu que eu tenha filhos, irmãos? Eu descubro que desejos legítimos com motivações erradas é falta de autoconhecimento e pode trazer problemas gravíssimos para a minha vida. Ela queria ter filhos porque estava com inveja da irmã e idolatrou a posição materna, porque ela chegou a dizer para Jacó: se eu não tiver filhos, eu não quero viver. Irmãos, se eu não tiver Deus na minha vida, eu não quero viver, e ponto. O resto, o que faltar, eu passo.
algumas coisas com sofrimento, com lágrimas, mas a gente passa. O que não pode faltar é Deus na vida da gente. E Raquel berrava: se eu não tiver, eu morro. Isso é idolatria. Eu vou inventar uma outra palavra: filholatria. E ainda mais motivada por inveja, irmãos. A inveja, ela nos leva à comparação, e a comparação é um sentimento que vai enraizar uma inferioridade, um sentimento de inferioridade no nosso coração e uma hostilidade nas nossas emoções. Foi isso que ela sentiu quando olhava para a irmã e via: gerava e eu não gero. Um pouco mais de autoconhecimento ia ensiná-la a entender que Deus tem limites para cada um, e o seu plano sempre é melhor do que o meu. Eu lembro do profeta Ezequias, que Deus avisou: conserta o teu altar, porque o teu tempo de vida está se acabando. Ele vai orar, e Deus dá mais 15 anos de vida para ele, mas foram os piores 15 anos da sua vida. Era melhor que ele tivesse descansado naquele tempo. Quem é Raquel, irmãos? Essa mulher de um desejo sem freios. Raquel é uma mulher que orou muito a Deus e conseguiu resposta de Deus às suas orações. Ela engravidou, e ela podia dizer, se você perguntasse: quem é você, Raquel? Ela ia dizer: eu sou a mãe de José. Mas a pergunta que cabe aqui é: será que ela soubesse que o seu filho iria ser perseguido por 10 meio-irmãos, ia ser vendido como escravo, depois ia se tornar um presidiário, ia sofrer parte significativa da sua vida, bastante, e ainda que tivesse tomado uma postura de ser enquadrado dentro do plano de Deus e viver uma segunda fase de vida muito boa no Egito como governador do Egito, mas se ela soubesse que ele ia sofrer tanto na primeira fase, será que ela ia querer ter tido aquele filho? As mães super protegem os filhos. E se ela soubesse que ela nem ia ver ele sendo criado? Porque dias depois que José nasceu, ela engravida de novo de Benoni. Quem é Raquel? Raquel é a mãe de Benoni. E que significa o nome Benoni? Com muita angústia eu gerei. A Bíblia diz que infelizmente no parto de Benoni, o nome que ela tinha escolhido para o filho, ela falece. Não vê o crescimento de José e não acompanha a criação do filho mais novo. O Jacó, percebendo que esse menino já ia ser marcado na sua vida, por ter provocado a morte da sua mãe na sua concepção, ele muda o nome de Benoni para Benjamim, e aquele menino que ia ser chamado de Benoni foi chamado de Benjamim, que significa filho da minha mão direita, da minha mão da bênção, da minha mão da força. É com a mão direita que eu tenho força. Mas Raquel não viu seu filho nascer, não acompanhou o crescimento de José, desejou tanto ter filhos, mas no seu desejo, ela faleceu na realização de um deles. Quantas vezes você não reclamou já da vontade de Deus para a sua vida, por não se autoconhecer, por não saber o seu papel em Deus? Quantas vezes você não se desestruturou diante do silêncio que Deus estabeleceu sobre você? Quantas vezes? Eu queria deixar o Everton nos inspirando com a letra de um hino. Daqui a pouco eu volto para nós fazermos a oração final. Mas eu queria perguntar: quem é você?
Deus tem um plano em cada criatura, as aves Ele dá o céu, a cada rio Ele dá um leito e o caminho para mim traçou. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu filho a entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor. Sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Deus enumera cada grão de areia, e as ondas ouvem seu mandar. As aves em seus rumos lhe obedecem, seu carinho faz abrir a flor. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu filho a entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor. Sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Declare comigo esse refrão. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu filho a entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor. Sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Deus tem um plano em cada criatura, as aves Ele dá o céu, a cada rio Ele dá um leito e o caminho para mim traçou. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu filho a entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor. Sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Das consequências dos seus próprios erros. Se você hoje quer uma oração, porque os erros que você cometeu têm causado muitos prejuízos à sua vida, e se você quer pedir a Deus orientação, ajuda, socorro, como fez Davi, que pediu a Deus que criasse nele um coração novo, desse a ele um espírito estável, sem ter capacidade de estar mudando de posições, ou uma hora muito crente, uma hora quase desviado, não é? Se você quer hoje receber uma oração, eu queria orar por você. Não demore a vir. Eu quero perguntar também se tem alguém que quer entregar a sua vida a Jesus, que ainda não fez uma aliança de amor com Jesus. Se você quiser, nessa noite eu quero orar por você. Vamos pedir às pessoas que então, tanto aqueles que querem aceitar Jesus, vem aqui à frente. Alguém que quer aceitar Jesus, levanta assim a sua mão. Eu quero conhecê-lo se você estiver na igreja. Tem alguém?
Não? Então deixa eu insistir nessa pergunta. Você que muitas vezes já teve vontade de fugir de si próprio, se eu pudesse, eu sumia do mapa, por causa de distâncias que você manteve de si próprio, por não se conhecer. Você cometeu erros que causou prejuízo na sua vida, você não aceitou muitas vezes o plano e a vontade de Deus para você, você produziu atalhos que causou sofrimento. Se você quiser, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Se você estiver na internet, da mesma forma, eu quero encontrar você também que nos assiste pela live, com uma oração. Olha que coisa bonita, já veio uma querida amiga aqui a Sol, né? Mas como ela, muitas outras pessoas vivem dilemas e problemas na vida, porque não tinham consciência do que era em Deus, não tinham consciência daquilo que podia em Deus, e muitas vezes, por não se autoconhecer, muitas vezes a gente comete erros que causam prejuízos nas nossas vidas. Eu vou chamar você para vir aqui à frente, eu quero orar com muita pressa, nós queremos encerrar esse culto, mas estão vindo pessoas, e não deixe de vir também. Esse ato que parece ser apenas simbólico de vir à frente, não é, irmãos. Quando nós precisamos de um favor, de uma graça, de uma ação e da atuação de Deus nas nossas vidas, nós precisamos nos posicionar. O vir aqui à frente é um posicionamento diante dos céus, e Deus, óbvio, que está olhando a sua posição, e está olhando se você veio para frente, e vai abraçar você nessa hora, como abraçou Davi, restaurando a sua sorte, como abraçou Jacó, mudando toda a sua vida. Jacó, no princípio da sua vida, o nome dele era suplantador, enganador. Deus trocou o seu nome para Israel, príncipe de Deus. Foi inclusive quem inspirou a nação de Israel com seu próprio nome. Era Deus dizendo: eu sou Deus de mudanças, eu sou Deus que transforma existências, eu sou Deus que muda quadros difíceis. Nós vamos orar. Levante assim a sua mão por essas pessoas que estão aqui à frente. Nós vamos interromper um processo de evolução, de fugas incessantes que muitas vezes nós empreendemos, mas que na presença de Deus, melhor que fugir é ser reconstruído por Ele. Vamos orar? Pai querido, nós temos um grupo de pessoas que vieram aqui à frente. Elas são pessoas que se identificaram com a vida de Jacó, com a vida de Raquel. Muitas vezes nós somos visitados por dias difíceis, como Raquel foi, porque não nos aliançamos de forma pacífica com o plano que você tem para nós. Ficamos querendo mais do que aquilo que você planejou, e isso muitas vezes causa muitas dores. O ciúme muitas vezes causa um sentimento de inadequação, de competição, que causa dores no coração. Mas nessa noite eu queria orar, Senhor, pedindo que o Teu Espírito Santo descesse como um bálsamo sobre essas vidas. Como Jacó, muitos de nós um dia na vida já correu fugindo das consequências dos seus próprios pecados, e às vezes essas consequências parecem não ter fim, e nessa noite eu quero orar dizendo: Deus, põe fim nas consequências dos erros que essas pessoas cometeram, como você pôs um fim um dia na vida de Jacó, e como foi lindo o dia em que você pôs um fim na vida de Jacó, porque você teve um encontro com ele, e naquele encontro você mudou o seu caráter. Jacó, quando voltou para casa, estava com muito medo de ser morto por Esaú, e de repente a aliança que você fez entre Esaú e Jacó foi uma das coisas mais maravilhosas que nós podemos enxergar na Bíblia Sagrada. Você fez cessar a angústia de Jacó. Faz cessar a angústia desses meus irmãos e irmãs que estão aqui à frente agora, hoje, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Olhem para mim. Se eu perguntasse hoje: quem é você? Sabe o que vocês podiam responder nessa noite? Eu sou um vitorioso em Cristo Jesus. Alguém que, como Jacó, foi tocado por Deus, e Ele mudou a minha história. Quantos creem que vai ser assim daqui para frente? Se você crê, diga assim: amém. Que Deus abençoe vocês. O amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo seja com você e com toda a sua casa, pelo poderoso nome
do Senhor Jesus. Nós vamos encerrar esse culto, mas antes de sair da igreja, olha para quem está do seu lado e pergunta para ele: quem é você? Diga para ele: você é alguém muito importante para Cristo Jesus, tão importante que Ele morreu por você na cruz do Calvário. Vamos terminar esse culto celebrando ao nosso Deus, agradecendo a Ele pelos seus favores, pela sua graça e pelo seu amor conosco.